Glória a Deus. Se puder dar mais um volume no microfone, por gentileza, porque a garganta meio 70%, não 100%. A idade vai avançando, vão vindo os problemas aí de voz, né? E eu já estou na casa dos 60, completados em abril, e são mais de 3 décadas fazendo isso que eu gosto de fazer, que é cantar, pregar, levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. 37 para ser mais exato. Então tem uma hora que a garganta já não consegue pegar aqueles tons mais altos na guitarra, tem que abaixar um pouco mais, mas isso é natural, mas nem por isso eu vou deixar, claro, de continuar louvando a Deus. Baixamos o tom, não tem problema, né, Jesus? Não tem problema. Paz do Senhor, igreja. Amém? Para mim, obrigado. Não mereço, mas agradeço. Agora para Jesus um pouco mais forte. A paz do Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Depois de tanta homenagem para as mães, eu vou ter que mudar aqui. O pastor pediu para pregar sobre mulheres, né? Já que é o culto do círculo de oração. Mas eu, na minha, graças a Deus, pela experiência que Deus tem me dado na obra, eu não poderia, né, deixar de pregar sobre o tema, né? Depois de tanta homenagem. E assim pregando sobre esse tema, mãe, eu prego automaticamente sobre mulheres, né? Então eu resolvi pregar sobre mãe. Pregando sobre mãe, automaticamente, consequentemente, eu vou estar pregando sobre mulheres. O título da pregação era Horrível Coisa é Cair na Mão do Deus Vivo. Não era esse título, não, brincadeira, não. Eu já tinha colocado esse tema em casa sobre mãe, aproveitando aí o círculo de oração, já que o tema é que a pastora me pediu sobre mulheres, então queremos falar sobre mãe. E foi tratado aqui das mães de uma maneira assim geral, mas eu gosto sempre de levar a luz da palavra de Deus. Então eu quero falar sobre a verdadeira mãe. Não é só aquela que gera, não. Aquela que gera e cuida. Gera e cuida. Não somente gerar qualquer pessoa, qualquer mulher pode gerar. Agora cuidar são as verdadeiras mães. Feche um pouco os teus olhos, Senhor Deus, eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai amado, que venha direcionar essa palavra, que venha trazer, Senhor, a luz do conhecimento para a tua igreja, que ela venha crescer na graça e no conhecimento, não somente na graça e não somente no conhecimento, mas na graça e no conhecimento, Pai. Abre, Senhor, os olhos espirituais da tua igreja, abre a mente para que possa entender a tua palavra nesta noite. Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, revela aquilo que está explícito na tua palavra e aquilo que não está explícito, Pai, aquilo que está na tua palavra, mas que não está escrito ali. Revela para o teu servo, para que ele possa trazer para a tua igreja, para que a tua igreja ela venha crescer, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diz amém. A verdadeira mãe. As pessoas dizem que alguns dizem que Maria não é mãe de Jesus. E Maria é mãe de Jesus, biblicamente falando. Ela é. Nós não idolatramos Maria como o mundo aí fora idolatra. Mas Maria, ela é mãe de Jesus, biblicamente falando. Vamos lá para João 2:1. Eu não quero aqui me demorar muito na palavra. Até 15 para as 10 no máximo. Os irmãos já se assustaram. Não. 10 para as 9 horas no máximo. Eu quero aqui encerrar essa mensagem, até porque estava tremendo de frio ali. Até dispensei gravata, hoje dispensei roupa mais fina, porque eu sou muito friorento. Estava tremendo de frio ali, nem tirei o casaco, e espero que não tire. Só se o Espírito Santo começar a tocar aqui e começar a aquecer o negócio, aí eu começo a tirar o paletó e a coisa começa a pegar. A mensagem é mamão com açúcar. É mamão com açúcar, tranquilo. Mas se o Espírito Santo levar para o outro lado aqui, eu não vou medir palavras. Eu vou falar aquilo que a Bíblia está falando. Quem concorda, levanta a mão para cima. A mensagem não é horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Não é essa a mensagem, mas ela pode ser dura em alguns momentos. João 2:1, ó. Tem duas situações aqui de Maria, mãe de Jesus. Jesus adulto, ó. João capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Primeira prova. Jesus adulto. Versículo 5 de João 2 ainda. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disse. Aqui está o mandamento de que nós evangélicos, o porquê de nós não idolatrarmos, veja bem a diferença, não idolatrar Maria. Agora nós vemos Maria como um exemplo de mãe, exemplo de esposa, exemplo de mulher, é diferente. Nós não estamos idolatrando, é o que foi feito aqui, uma homenagem não em forma de idolatria, mas um reconhecimento, é diferente. Então aqui na situação, Maria já tinha entendido o propósito do seu filho Jesus Cristo. Por isso que ela disse: olha, eu não posso fazer nada, em outras palavras. Não, fazei tudo quanto ele vos disser, Jesus Cristo. Reconhecendo a autoridade do filho sobre a mãe. E agora uma situação diferente, Lucas 2,48. Quando Jesus era criança ali, Maria tomando a atitude de mãe. Veja o que diz ali, Lucas 2,48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe, está vendo a diferença? E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Aqui Maria, ela estava na condição de mãe. Ela se preocupou com seu filho. Eu não quero que me deter muito desses versículos, porque eu quero ler depois a mensagem principal que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Tenho marcado que depois vejamos aí. Ela estava agindo ali nesse caso como mãe. E você nota ali, se você prestou atenção na leitura, a minha tradução aqui é Ara. Ao meio da revista atualizada, se eu permito colocar uma outra versão, para que os irmãos vejam ali diferenças de palavras, mas no mesmo sentido. Minha versão aqui é Ara. Aqui ela fez até algo assim que toda mãe deve fazer. E a gente vê que nos dias de hoje ele está assumindo isso. Chamar a atenção do seu filho naquele momento que errou. E aqui ela chamou, ela puxou a orelha de Jesus. Como mãe ela fez isso. Não está escrito isso, presbítero. Está escrito. Não dessa forma, mas nós podemos entender assim. Por que fizeste assim? Eu estou lendo aqui de uma forma calma, mas ela chamou a atenção, eu creio que como mãe mesmo. O que você estava fazendo, menino? Onde você foi com 12 anos? A gente estava preocupado com você. Por quê? Porque Maria, ela estava agindo ali nesse caso, Lucas 2,48, ela estava agindo como mãe. Ela não tinha entendido o propósito ainda do seu filho aqui na terra. Você viu a diferença quando nós lemos em João 2,1? Ali ela já tinha entendido o propósito. Por isso que ela falou: fazei tudo quanto ele vos disser. Mas aqui não, ela estava agindo como mãe. Por isso puxou a orelha do seu filho Jesus. Por que você saiu sem pedir para nós? O que você está fazendo? Por que fizeste isso conosco? Eu e teu pai. Aqui ela diz que José era o pai de Jesus. E aqui nós vemos uma diferença. Maria, biblicamente falando, ela é a mãe de Jesus. Agora José não. Na verdade José, apesar de Maria ter chamado José de pai, teu pai e eu, na verdade pai não era José. José não teve participação direta. José, podemos dizer que José era um pai adotivo de Jesus. Porque o pai de Jesus, a Bíblia diz que Jesus teria que vir de uma linhagem que não tivesse defeito nenhum. E José, se você for pegar a árvore genealógica, não vamos entrar nesses detalhes agora, lá de Mateus, na árvore genealógica ali teve uma maldição até chegar em José. Então por isso que José não poderia ter participação biológica no nascimento de Jesus. Por isso só Maria, ela foi ali pelo Espírito Santo, ela concebeu Jesus. Mas José teve sim a sua participação como pai, espiritualmente falando, ainda que não fosse geneticamente, biologicamente pai de Jesus, mas José teve a sua participação. Então aqui Maria chamou a atenção de Jesus. Mas pode perguntar: mas então o mundo diz que Maria é mãe nossa e é idolatrada no dia 12 de outubro.
Mas eu quero dizer para você, igreja, que nós temos uma mãe, biblicamente falando. Talvez alguns já saibam quem é. Mas eu quero trazer para você aqui a luz da palavra. Em Gênesis 3:20, que nós temos uma mãe. Diz lá em Gênesis 3:20: e deu o homem o nome de Eva, e sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Marque bem esse nome, Eva. Se for para ter uma mãe, a Bíblia diz quem é nossa mãe. No sentido espiritual, claro. Eva, e não Maria. Maria sim, a mãe. Mãe de Jesus, diz a Bíblia. Mas mãe de todos os viventes é a Eva. Gênesis 25:28. Veja o que diz ali, ó. Gênesis 25:28. Aqui fala sobre a predileção. O que é predileção, presbítero? Predileção, trocado em miúdos, como se diz, é a preferência. Vou entrar num campo aqui que talvez muitas mães dizem, não, comigo não é assim. Mas a Bíblia prova que é assim. Para mim, todos os filhos são iguais. Não, não são, não. Sempre tem. Aquele geralmente é o mais novo. Assim, na minha família foi assim. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Eu peguei alguns exemplos só aqui, mas tem vários exemplos. Gênesis 25:28. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Quer prova maior que isso? Tem mais. Gênesis 27:15-22. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levantaste, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é esse que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus o mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Chegou a Isaque, seu pai, Jacó, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Se nós olharmos assim no primeiro momento, Rebeca fez algo que um cristão não deve fazer. Enganou, dizendo que era o filho Esaú. Colocou um pelo de cabrito na mão de Jacó. Se nós olharmos, ela preferia Jacó. Não. Se nós não entendermos um contexto, lermos todo o contexto assim para entendermos, nós vamos pensar que ela errou, mentiu. Não. Porque Deus já tinha prometido que Jacó seria o predileto de Deus. E nós olhamos assim, mas ela errou. Ela enganou, não. A revelação tinha saído para ela no ventre dela. Por isso que ela fez algo que no primeiro momento nós podemos dizer, não devia fazer isso. Ela enganou. Só porque Isaac estava cego, não podia ver. Mas Deus já tinha prometido. Eu quero dizer para você, mamãe que está aqui, quando Deus quer cumprir o propósito na tua vida, Ele faz por caminhos que nós não entendemos, igreja. Para cumprir o seu propósito, Deus tinha revelado que Jacó seria o escolhido de Deus. Leia mais comigo ali, ó. Isaac estava cego. Mas a voz, nós não mudamos, não. O que quer dizer com isso, igreja? A Rebeca tentou, colocou os pelos ali,
olha, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaac estava cego, mas ele ouviu a voz, porque com a voz nós não podemos enganar. Pode passar 20, 30 anos, mas a nossa voz continua, no sentido assim espiritual, continua a mesma. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Que tem sentido espiritual. Por que Jesus falou que não é aquilo que entra para o nosso corpo que faz mal, mas aquilo que sai de dentro de nós? O que sai de dentro de nós? Através daquilo que nós falamos. O que pode sair de dentro de nós? Você já parou para pensar nisso? Que só você parou, não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Então, se eu comer uma coisa estragada, aquele que sai da minha boca, o vômito, não, é no sentido espiritual, aquele que sai de dentro da boca. Por quê? Porque com a boca nós proferimos coisas boas ou más, depende daquilo que você vai falar. Então, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu quero ir para o texto agora aqui, que eu quero trazer uma mensagem poderosa aqui, também sobre mãe, a verdadeira mãe. 1 Reis 3, 16 a 28. O julgamento de Salomão. 16 a 28. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Quero fazer aqui uma leitura dramatizada, ou seja, uma leitura que você vai respeitando pontos e vírgulas e vai vivendo aquilo que você está lendo. Chama-se leitura dramatizada. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a tua serva tirou-me meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém essa disse: não, o morto é teu filho, o meu é vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei e disse: Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. A verdadeira mãe não é no sentido figurado, não. A verdadeira mãe não é no sentido assim, é porque o povo diz isso, não. A verdadeira mãe realmente ela dá a vida pelo seu filho. Veja o que essa mãe verdadeira fez. Para ver o seu filho vivo, ela preferiu não ficar com o seu filho, para não ser morto, mas ela deu para aquela mulher que matou o seu filho.
Ou seja, 2 tipos de mães aqui. E você leu ali no versículo 16, no início. Ali fala em 2 prostitutas. Por isso que nós temos que cuidar, igreja, quando nós apontamos o dedo para alguma pessoa que é errada. Não é por acaso não que fala em 2 prostitutas. Ou seja, não eram pessoas, vamos dizer assim, normais. Eram pessoas que eram julgadas pela sociedade. Mas até 2 mulheres que eram, vamos dizer assim, erradas, entre aspas. Até 2 mulheres, elas podem ser, se quiserem, mães verdadeiras. Mas mesmo assim, tinha uma que era verdadeira e a outra que era falsa. Eu vi uma reportagem recente ali que uma mãe, literalmente, ela cumpriu isso, ela deu a vida para a sua filha. A sua filha foi assaltada. E o bandido com a arma em punho, a mulher, ela colocou na frente da filha, e bem naquela hora o bandido puxou o gatilho e matou a mãe. Ela deu a vida para a sua filha. E uma verdadeira mãe, ela dá a vida pelo seu filho, ela faz de tudo pelo seu filho. Estamos falando aqui da verdadeira mãe. Não estamos falando aqui em poesia, muito bonita a poesia sobre mãe, claro que foi feito homenagem aqui, glória a Deus por isso. Mas nós temos que viver aqui o evangelho genuíno. Existe a mãe verdadeira e somente aquela mãe que é biológica. Maria, mãe de Jesus, ela foi mãe biológica e mãe verdadeira, porque ela chamou a atenção do seu filho quando estava com 12 anos. Mesmo sabendo muitas vezes que ele tinha que fazer a obra do Senhor. Mas mais tarde ela foi entender. Quando apontou o dedo, fazei tudo quanto ele vos disser. Mas ela agiu como mãe. E uma mãe, ela faz tudo pelo seu filho. Se for preciso chamar a atenção para colocar no caminho certo, ela faz. Você deve lembrar da tua mãe, quando criança, quantas coisas ela fez por você. Você deve lembrar, no momento que estava, quem sabe, doente, o que ela fez por você. Nós olhando para aquela passagem que nós lemos aqui sobre a Rebeca, e quem sabe você leu alguma vez, não, mas eu não devia fazer isso, foi enganada, não. Deus já tinha prometido que Esaú, com o primogênito, ele não queria a primogenitura, ele vendeu para Jacó. Mas Deus já tinha prometido no ventre de Rebeca, que o maior ia servir o menor. E os 2 eram gêmeos. Mas Esaú era mais velho porque ele nasceu na frente. E Jacó, veja como é as coisas de Deus, gente. Jacó, a Bíblia diz que ele pegou no calcanhar de Esaú. Quando a pessoa quer ser usada por Deus, Deus trabalha na vida da pessoa. E Deus usou a própria mãe, Rebeca, para fazer aquilo. Que aos nossos olhos era errado, enganou, o seu esposo estava cego. Não, Deus já tinha prometido no ventre dela. Então Deus tem seus propósitos. Eu contei aqui o testemunho da minha doença quando era criança no Egito. Mas eu nunca mencionei que Deus usou uma curandeira para me salvar quando eu estava nos últimos estágios de vida nos braços da minha mãe. Eu não estou dizendo aqui que você tem que procurar curandeiro quando tiver uma dor de barriga, não. Deus fez aquilo porque tinha um propósito na minha vida também. Então Deus usa quem Ele quer. E quando Deus quer fazer a obra, Ele usa até o maligno para fazer a obra na tua vida. Depois vai servir somente a Deus, mas Ele pode usar até o injusto, o ímpio, para abençoar você. É isso que eu quero dizer. E a Bíblia diz que o justo, ele tem as bênçãos do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio acumula para o justo. Se você é justo, Deus trabalha em momentos que nós não entendemos muitas vezes, que nós achamos errado, que foi o caso aqui de Rebeca. Mas quando Ele tem um propósito na tua vida, Ele pode usar até uma pessoa ímpia para abençoar a tua vida. Uma mulher, uma mãe verdadeira, ela fazia tudo pelo seu filho. E muitas vezes quando a gente é criança a gente não entende, mas mais tarde vai entender. Nós temos muitos exemplos de predileção. E eu quero cortar da minha própria carne. A minha irmã mais nova, ela teve regalias que os mais velhos não tiveram. Imagina uma família de 9 irmãos. Os mais velhos sofreram.
E a mais nova, com 12, 13 anos, já começou a fazer bagunça, até que com 18 anos foi assassinada. Foi lá para Florianópolis, se juntou com o pessoal do morro lá, com 18 anos, na flor da mocidade. Teve que ser velada aqui em Mafra, porque foi assassinado. Por quê? Porque teve toda a liberdade que nós não tivemos, porque era a mais nova. Mas nós temos exemplos na Bíblia, eu não quero ficar assim, só nos meus exemplos aqui. Até fiz uma lista aqui de algumas coisas para os irmãos, se quiserem conferir depois na Bíblia Sagrada, lá nós temos muitos exemplos de predileção, de preferidos. Jacó não amava mais José? Todos são iguais, claro, mas sempre tem uma tendência ao mais novo da família a não sofrer tanto. Glória a Deus por isso, amém. Amém que os mais novos da minha casa não sofreram tanto. Amém que os irmãos mais novos meus não precisaram ir na panificadora da manhã pedir pão amanhecido. Glória a Deus, os mais novos não precisavam ir no hospital lá para pegar resto de janta lá no fundo do hospital. Glória a Deus, os mais novos não precisavam virar lata de lixo para achar alguma verdurinha ali que dá para aproveitar ainda. Ismael e Isaac. Ismael era o primogênito, mas Isaac que foi usado. Davi era o mais novo e foi que subiu com Deus. Tem mais exemplo? Tem. Você lembra de algum? Eu lembro também. Lá em Gênesis, Abel e Caim. Caim era o primogênito, mas Abel que Deus usou. Deus é o contrário daquilo que nós pensamos, igreja. Deus, ele faz coisas que nós não entendemos muitas vezes, mas para cumprir o seu propósito, ele permite. Não é que ele concorde, mas ele permite. Aleluia. Então Deus permitiu que aquela curandeira onde a mãe me levou, ele permitiu que aquela mulher fosse usada para me curar, para me trazer aqui, para hoje estar aqui, levando a palavra de Deus. Aquela mulher, de certa forma, Deus usou ela para tirar aquela meningite do meu corpo, que estava, segundo a mãe, estava tudo enroladinho já assim, com o cabelo branquinho, certo? Por causa do Deus. E Deus usou para que eu fosse um canal de bênçãos para trazer mensagens para as pessoas. Quantos exemplos nós temos na Bíblia? Isaú não quis saber da primogenitura, né? O que quer dizer isso? Muitas vezes as pessoas dispensam as coisas de Deus. A primogenitura tinha muitas regalias quem era primogênito, mas Isaú não quis. Na verdade, não é como Isaú não quis, não. Deus já tinha preparado. Deus tem seus planos já preparados de antemão. Porque embora Esaú e Jacó fossem gêmeos, Esaú nasceu um pouco na frente, mas quem seria dominador seria Jacó. O maior serviria o menor. Mas eu quero falar para você que a verdadeira mãe, ela cuida. Eu lembro quando eu era criança, no inverno principalmente, a minha mãe, poucas coisas eu lembro do meu passado, assim, de infância, talvez por causa da meningite. Até os 15 anos eu não tinha muita capacidade assim, de assimilar as coisas, tinha muito problema de sonhos terríveis que eu tinha, pesadelos. Eu lembro que até os 15 anos eu tinha esse problema de muito pesadelo, acordava nos gritos, a mãe se assustava, ia ver o que estava acontecendo no quarto. Até os 15 anos eu conseguia segurar a urina, mas graças a Deus que a partir dos 15 anos para frente, Deus sabia o que estava fazendo na minha vida. Por quê? Porque tinha uma mãe. Eu quero dizer para a igreja que da minha mãe, mesmo que eu pense em uma coisa que eu não gostava nela, eu não consigo achar nada, não. O pai eu acho. Os dois. Eu sempre honrei pai e mãe. Mas o meu pai era bravo mesmo. O pai. Agora a mãe, não consigo pensar em alguma coisa que eu não gostava. A mãe sempre foi ali como uma verdadeira mãe mesmo. Como foi relatado aqui, muitos exemplos de mães nessa noite aqui. A minha mãe também foi um exemplo de mãe, verdadeira mãe mesmo, sacrificava para os seus filhos. Ela não tinha preguiça de madrugada, igreja.
De madrugada, sabe o que ela fazia? Talvez você ache graça até. Para dar exemplo, não adianta ficar só lendo aqui, precisa não dar exemplo, testemunhos da tua vida. O nosso Deus é algo que transforma as pessoas. Deus não é um Deus de teoria. Toda vez que você pregar a palavra de Deus, você tem que procurar dizer: Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha família, faz isso, Senhor, porque eu quero provar pela tua palavra aquilo que está escrito na minha vida, principalmente, porque tua palavra diz: sereis minhas testemunhas. Aleluia. O que é testemunho, igreja? Testemunho é aquilo que você viu, ou aquilo que você presenciou. Por que o juiz chama duas testemunhas? Para falar aquilo que viu, aquilo que presenciou. Eu lembro que a minha mãe ia de madrugada, gente muito pobre, paupérrimo mesmo, morando em casa, tipo aquelas cabanas de índio, com lâmina coberta por cima com sapé, com lâmina, sei o que era, aquilo, chão batido. E a mãe ia na cama lá de madrugada, sabe fazer o quê? Catar pulga. Fazendo nome de cestinha de pintinha, a mãe ia lá de madrugada catar pulga. Eu ficava bravo, porque daí ela puxava a coberta, frio que estava. Ela puxava e puxava de volta, ela puxava e puxava de volta. Catar piolho, é vergonha falar isso? Não é, não. Cuidado da mãe, é o cuidado que uma mãe tem. Você sabe, você que foi pobre sabe. Você que nunca foi pobre na vida, deu glória a Deus, nunca foi pobre, passei por isso. Problema de pulga, piolho, a mãe ia catar na cabeça. Sarna, você já teve sarna na vida? Já tive também. Sarna baiana, que não se acabava nunca. Mais ou menos um ano, tratando aquela sarna. A sarna sabe que é contagiosa, a sarna. Ela vai passando de um para o outro. Imagine 9 irmãos, mais o pai e a mãe, 11 pessoas na mesma casa. E passava sarnapim, e passava criolina, e coçava, saía sangue. Até hoje tem umas marcas aqui no meu corpo, se quiser comprovar, tem crente que não acredita, irmão, mente que está falando na frente. Não, são testemunhos que passei, para que você possa se edificar na fé. Para que você possa olhar, se aquele homem de Deus, se aquele pregador passou por isso, se aquele negão passou por isso, eu também vou passar e vou vencer, porque estou vendo ele pregar hoje ali, passou por tudo isso. Porque tinha uma mãe do lado. Mãe saía cedo, com canequinha, para conseguir algum alimento, porque o pai não podia trabalhar, tinha aposentadoria, mas era salário mínimo. Imagine para 9 filhos, 4 filhas e 5 filhos. E a mãe saía de manhã e à tarde com caneleiro, essas coisas eu lembro, com canequinho, para buscar uma coisa no vizinho, no parente, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal. Para quê? Para tratar os filhos. A verdadeira mãe, ela fazia tudo. O pai, coitado, sofreu um choque elétrico. O braço esquerdo só tinha um toco, não podia fazer nem biscate. Só um toquinho do braço esquerdo. E o direito era duro, mal dava para se alimentar e assinar. Então quem que batalhava? A mãe, a minha mãe. Batalhava, sofria, mas não deixava de construir uma família, cuidar dos filhos. E é assim que uma verdadeira mãe faz. Ela dá a vida literalmente para o seu filho, quanto mais outra coisa. E o que você fez pela tua mãe? O que você faz pela tua mãe? O que os filhos e filhas estão fazendo pelas mães hoje? A gente vê por aí nos noticiários o que os filhos estão fazendo com as mães. Uma geração que está se criando rebelde. Uma geração que não respeita o pai e a mãe. O mandamento do Senhor diz: honrai pai e mãe. E tem muitos, eu já vi cristãos falar: mas honrar pai e mãe, como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Se o meu pai é um bêbado, a minha mãe, não vou dizer naquela palavra, mas a Bíblia diz: honrai pai e mãe, ponto final. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, vírgula, se eles forem, não. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, ponto. Você faz a tua parte como filho e filha. O que eles fazem como pai e mãe, nós estamos pregando aqui à luz da palavra de Deus, como deve ser uma mãe. Se ela não é uma mãe segundo os moldes da Bíblia Sagrada, não é a verdadeira mãe. Ah, mas ela me criou, ela me concebeu, e daí?
Aqui a Bíblia fala, nós vemos aqui de 2 prostitutas. A Bíblia diz que eram mulheres que estavam na prostituição. Uma delas não era mãe, mas a outra era uma mãe verdadeira, segundo os modos da palavra de Deus. E o que ela fez? Ela preferiu que o seu filho verdadeiro fosse dado, a Bíblia diz isso, nós lemos aqui, fosse dado para aquela mãe que estava acusando, que tinha roubado, para não ver o seu filho morto. Maria estava ali na crucificação, estava ali com seu filho. E a Bíblia não diz, na minha tradução rara aqui, em momento algum, se talvez na tua tradução diz diferente, por favor se levante e leia, mas na minha tradução não diz em nenhum momento que Maria, ali aos pés da cruz, vendo o seu filho ali sendo morto, a Bíblia não cita, que ela disse, não, tire ele da cruz, é meu filho, tire, não. Isso não quer dizer que Maria não estava sofrendo, isso não está escrito na palavra, mas nós podemos entender que Maria, como mãe, ela estava ali sendo fiel. Fiel o quê? Fiel ao propósito de Deus, porque ela já tinha entendido o propósito do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Então estava sendo fiel. Ela ali na cruz do Calvário estava sentindo as dores de mãe. Isso está escrito na Bíblia? Não está. Mas como verdadeira mãe, a gente pode sentir isso. Ela estava sentindo as dores de mãe, vendo seu filho ali inocente sendo pregado. É difícil até para uma mãe fazer isso. É difícil para uma mãe aceitar muitas vezes que o filho ou a filha está errada. E no primeiro momento até ela quer defender, e nós podemos entender no amor materno, que ela está defendendo, claro, é uma coisa errada, mas no instinto de mãe, ela está defendendo o seu filho. Eu quero dar um exemplo prático. Conheci uma mãe, inclusive paguei aluguel na casa dela durante uns 4 anos, morava no fundo. E uma vez a diretora chamou ela na escola e falou que a filha dela estava usando droga. A mãe, claro, no primeiro momento, qualquer mãe vai defender o filho. E essa era a filha, diz, não, minha filha não, os outros podem ser, mas a minha filha é certinha, não. Foi lá na diretoria, quis brigar com o diretor lá, e o diretor, não, olha, é verdade, tua filha está usando droga. E não é pouco tempo não, são 3 anos. Ela estava usando droga mesmo. Mas a mãe quis defender, porque a mãe é instinto de mãe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, e que possamos ficar com essa mensagem sobre mãe, sobre a verdadeira mãe. Então Deus usa aquela verdadeira mãe que tem o propósito de Deus, Ele usa naquela intenção, claro, segundo a Bíblia, uma intenção séria, uma intenção boa, para cumprir o seu propósito, cumprir o propósito de Deus. Ele usa da maneira que Ele quiser, para cumprir o seu propósito. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, na vida do teu filho, da tua filha, faça segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo. Segundo a palavra de Deus, não é fácil. Mas nós não vivemos sobre o olhar do mundo, vivemos sobre o olhar da palavra de Deus. Se tiver que chamar a atenção do teu filho, ainda que seja duro, ou da tua filha, ainda que seja duro, mas à luz da palavra de Deus, faça isso, repreenda, puxa a orelha dele no sentido espiritual, para que lá mais tarde, e não vai dizer, minha mãe nunca me falou isso, minha mãe nunca me corrigiu. Pelo menos assim você está fazendo a tua parte como mãe, à luz da palavra de Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.